Nós estamos falando sobre a verdadeira felicidade que está fundamentada nas bem-aventuranças de Mateus 5 e que se encontra no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Nós vamos falar agora da quinta bem-aventurança. Nós temos falado a partir da expressão no aramaico Ashrei, que é a palavra que é traduzida por bem-aventurança lá no Antigo Testamento, e que tem o sentido de estar no caminho certo para Deus, ou seja, marchando sem obstáculos. Então nós temos falado sobre quem estará no caminho certo para Deus. E baseado nisso nós afirmamos que estará no caminho certo para Deus os que se compadecem do seu próximo. É o que nós podemos ver no versículo 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui nós temos então a quinta bem-aventurança. O que isso significa para nós? Vamos pensar o que significa a palavra, então, primeiramente, misericórdia. Misericórdia pode ser vista como uma palavra que se desdobra em muitas outras virtudes, como benevolência, que é uma afetuosidade. Também a misericórdia pode se desdobrar no que nós conhecemos como o perdão, ou seja, quando nós olhamos para aqueles que fazem conosco alguma coisa e não revidamos a essa pessoa. E também a misericórdia pode ser vista como bondade, quando somos bons para as outras pessoas. Agora, a palavra misericórdia na língua portuguesa, ela traz uma riqueza na estrutura da sua palavra que vem do latim. A palavra misericórdia, ela vem do latim miseratio e cordis, ou seja, misericórdia é miseratio cordis, que significa miseratio miséria e cordis coração. Coração, talvez no sentido de colocar o coração na miséria. Isso significa que, por exemplo, quando Deus olha para nós e concede favores porque Ele é misericordioso, é que Ele está colocando o coração dele na nossa miséria, ou seja, na nossa necessidade. Então Deus é misericordioso porque coloca o seu coração na miséria da humanidade. Assim também deve ser os seus seguidores. Ou seja, devemos colocar o nosso coração na miséria do outro. E se nós fôssemos resumir isso em uma frase mais entendível, é quando a gente se coloca no lugar do outro. Porque se a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai ter um sentimento de compaixão, de misericórdia. A gente vai se compadecer daquela pessoa. Então, aqueles que são chamados a seguir a Cristo, ele deve ter esse comportamento de colocar o coração na miséria do outro. Isso faria grande diferença. Como, por exemplo, quem está numa posição de superioridade e que muitas vezes cobra daquele outro, e às vezes com palavras rudes, será que ele já se colocou no lugar daquela pessoa? Ou aquela pessoa que tem muitas posses e recursos, será que ela se coloca no lugar do outro que não tem o que ele tem? Então nós precisamos colocar o nosso coração na miséria do outro, se colocar no lugar dele, para a gente entender o que ele vive, entender a realidade que aquela pessoa vive ou a situação que ela passa. E Tiago 2,13 também mostra o oposto. Diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Deus está olhando, Deus está vendo e anotando cada coisinha que nós fazemos. Se nós temos misericórdia ou se nós somos rudes e duros e não usamos de misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Por que então não haveríamos de ser misericordiosos com aqueles que precisam? Há uma parábola que mostra que um homem ele vai, com suas dívidas, pedir perdão para aquele a quem ele devia. E essa pessoa perdoa. Quando ele sai dali, ele encontra uma pessoa que também deve a ela. Só que essa pessoa não perdoa a dívida. Quer dizer, ele foi perdoado quando ele estava devendo, mas agora quando alguém deve, ele já não perdoa. Será que nós agimos assim? Nós precisamos que Deus nos perdoe,
mas nós não perdoamos as pessoas que pedem perdão a nós? Será que eu preciso que Deus ponha o coração dele na minha miséria, na minha necessidade, mas eu não coloco o meu coração na necessidade do outro? Portanto, que Deus nos ajude a sermos misericordiosos. Deus abençoe.